paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o valor e o tamanho da nossa fé. Como texto básico, nós vamos utilizar o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias! Para falar sobre este assunto, lemos o texto onde Paulo escreve a sua carta aos Gálatas e faz esta declaração: vivo-a pela fé do Filho de Deus. Paulo aqui está declarando que vive como cristão, não pelas coisas que ele vê, nem pelas circunstâncias que o cercam, mas pela fé do Filho de Deus. Ou seja, ele vive na carne, mas a vive levando em conta o que ele crê. Aleluias! Esta declaração deveria ser um hino para todo aquele que quer e deseja viver em Deus, pois somos chamados a andar pela fé, o que significa dizer que precisamos andar com Deus, crendo em tudo o que o Filho de Deus ensina. Agora, é muito fácil dizer, mas aplicar a teoria na prática é bem diferente. Tornar isso real em meio a circunstâncias adversas, em meio a situações complicadas, não é fácil, pois a fé exige coisa que não estamos dispostos a dar para que ela possa entrar em ação em nossas vidas. De um modo geral, todos nós enfrentamos frustrações, decepções em nossas vidas, que nos fazem manifestar dentro de nós sentimentos que brotam e que nos levam a pensar que não vamos conseguir. Mas é neste momento que a fé nos leva a crer que há esperança, nos ensina a não perder o foco em Jesus, nos leva a crer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando isso parece pouco provável. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 33, fala que Jesus está reunido com os seus discípulos e então Jesus faz uma revelação dramática a Pedro. Fala a ele que o inimigo estava prestes a peneirá-lo. Isso significava que Jesus estava preparando a Pedro para momentos difíceis pelos quais ele iria passar. Ele seria testado até o limite. Queridos, esta história fala muito forte aos nossos corações, pois mostra que em algum momento de nossas vidas, todos nós seremos peneirados. A peneira faz parte da vida de todo cristão, do projeto de Deus para todos aqueles que Ele ama e chama, pois Ele tem propósitos para cada um de nós, para a sua igreja. Amados, havia muita falha no caráter de Pedro. E para aquilo, para o que ele foi chamado, ele precisava passar pela peneira, precisava ser peneirado. Veja na Bíblia, diz que Pedro faz uma declaração de fidelidade a Deus. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Neste mesmo instante, Jesus fala a Pedro: até que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando aquilo que Jesus fala acontece, ele reconhece a sua verdadeira natureza. Isso quebra Pedro naquele momento. Essa era a rocha que era lançada sobre Pedro para moê-lo.
Ele haveria de começar a lidar com as suas fraquezas, inseguranças, com os seus pontos fracos, com a falta de fé. Ele passa aqui neste momento por uma peneira espiritual. Pedro estava passando pelo processo que todos nós temos que passar, que é o processo da transformação. Ele viria a se converter ao reino de Deus, porque Deus tinha planos para a sua vida como cristão, assim como Deus tem planos para a nossa vida como cristãos. Amados, a permissão dada ao inimigo de passar Pedro pela peneira era algo necessário para ver se o inimigo iria ou não paralisar em sua vida espiritual, se o inimigo iria impedir a transformação que Deus precisava realizar na sua vida. Anote aí em seu coração, Deus te ama e Ele vai te peneirar, porque Ele não chama a nós sem propósitos. Ele nos ama e quer que aproveitamos o melhor do viver em seu reino, do melhor em viver debaixo da sua glória e do seu poder. Então Ele precisa nos purificar, santificar, como aconteceu com Pedro. Ele precisa mudar algumas coisas em nosso caráter humano, que é falho. Todos nós sabemos que somos falhos. Queridos, na vida de Pedro, assim como na nossa vida, Deus quer ver o valor e qual o tamanho da nossa fé. Uma coisa é falar, outra coisa é viver. Ou seja, depois da peneira, Deus queria ver se ele continuaria crendo, se depois do teste ele iria mostrar uma fé de boa qualidade, uma fé que mesmo passando por momentos difíceis, perseveraria. A igreja está vivendo nesses tempos o que Pedro viveu naquele momento. Precisamos confirmar a nossa fé em Deus. A igreja está sendo levada a mostrar qual é o valor e o tamanho da fé que está presente no coração daqueles que fazem parte da igreja. E Deus está nos observando neste sentido. Não podemos decepcionar a Deus. Precisamos perseverar na fé. Não podemos vacilar na nossa fé. Assim como Pedro foi testado na sua fé, pois ele em muitos momentos declarou que estava com Jesus, que caminhava com Jesus, em que tempo fosse, agora ele estava sendo testado. O mesmo acontece comigo e com você. Quantas vezes nós que fazemos parte da igreja temos declarado: Ele é o meu Deus, nele eu confio, eu o amo, eu quero viver debaixo da sua obediência, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Queridos, todas estas declarações que nós como igreja fazemos em algum momento, Deus vai querer confirmar se todas elas são declarações de uma fé verdadeira. Neste momento é que estaremos mostrando o valor e o tamanho da nossa fé. Veja, e isso é bom para mim e para você, porque precisamos nós também ter a certeza de como é sério o que levamos à nossa vida de sermos um verdadeiro cristão. Precisamos confiar em Deus, assim como Ele confia em nós. E, portanto, Ele espera de nós esta confirmação de fé. Amados, começamos esta conversa dizendo qual é o valor e o tamanho da nossa fé. Esta pergunta fica sem resposta até o momento de sermos levados à peneira, até sermos testados em nossas vidas. Por isso, Deus nos ensina que devemos crescer na fé, nos fortalecer na fé, e que isso acontece pelo ouvir de Deus a sua palavra, pois é isso que vai nos dar
condições de enfrentarmos dias difíceis, sendo provados em nossa fé. Deus, há muito tempo, já vem preparando a sua igreja para esses momentos. Deus vem preparando a igreja, enviando revelações da sua palavra, enviando o Espírito para que a igreja possa andar e viver em Espírito, dando as condições à igreja de ser, mesmo nesses dias difíceis, mais do que vitoriosa. Deus em muitos momentos tem falado à igreja: vigiai, vigiai e orai. Deus sabe que quando a igreja se prepara e anda na visão correta de como Deus age para levantar os seus filhos como instrumentos de justiça, a igreja constrói um sistema de defesa para tempos difíceis, para sustentar a sua aliança com Deus. Amados, a atitude de Deus em permitir que sejamos peneirados não é para causar dano em nossas vidas. Não é para danificar a igreja. Pelo contrário, é para fortalecer a sua igreja. É para levantar a sua igreja na autoridade e no poder. É para tornar a sua igreja gloriosa. A igreja preparada como a noiva que vai encontrar com Jesus nos céus. Aleluia! Veja o que Jesus falou a Pedro. Eu orei por você, Pedro, para que você não desfalecesse na fé. Pedro, eu orei para que a sua fé não esmoreça. Percebam, Jesus não orou para Deus livrá-lo da peneira, não. Ele seria peneirado, ele seria testado, e isso era necessário, e é necessário que aconteça com todos aqueles que têm um propósito de serem instrumentos de Deus na terra. Jesus disse ainda a Pedro: quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, ainda tinha muita coisa na vida de Pedro que mostrava que ele não era convertido. Isso me ensina que ninguém pode ser um instrumento de Deus, que possa ser usado por Deus, sem ter sido testado, provado na fé. Ninguém pode ter autoridade se esse não se sujeitou à autoridade e à aprovação de Deus. Pois falar é fácil, viver tudo no momento de passar pela peneira, pelo teste para ser considerado um cristão. Queridos, é momento de confirmarmos tudo diante dos nossos irmãos. A igreja do Senhor sempre foi ensinada, desde os primórdios da sua existência, a andar por fé, a viver pela fé, olhando não para as coisas visíveis, mas a crer no invisível, a andar não por vista, mas andar pela fé no Filho de Deus. Mas há tempos que a igreja caminha não olhando só para o autor e o consumador da sua fé, caminha olhando para as circunstâncias, sem ter a visão correta do que é ser parte integrante da igreja gloriosa. Nesses tempos, Deus está informando a igreja o que foi falado a Pedro. Eu tenho permitido que a minha igreja seja peneirada, testada, para que muitos possam confirmar para eles mesmos e para o mundo a sua posição de cristão, para que possam reconhecer o que é fazer parte da igreja gloriosa, para que possam mudar as suas atitudes e comecem a viver pela fé e não pelas circunstâncias. O mundo precisa olhar para uma igreja diferente, uma igreja que seja instrumento de Deus entre o mundo. Que Deus possa falar ao teu coração sobre esta palavra,
Você precisa entender isso, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, para que você possa saber qual é o valor, o tamanho da tua fé, para que você não venha desistir nesses momentos difíceis. Permita que Deus opere na tua vida e te faça mais forte, e te faça viver sinais, maravilhas, milagres de Deus na sua vida. Me permita orar por você nesta hora, antes de terminar, para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Pai amado, que a sua igreja entenda o que é fazer parte da igreja gloriosa, que a sua igreja aprenda que chegou a hora de colocar em prática, em ação, a nossa fé, de confirmarmos ao mundo a presença de uma igreja de poder, de sinais e maravilhas. Uma igreja que possa declarar a vida que hoje vivemos pela fé do Filho de Deus, aleluia. Uma igreja que conhece a Bíblia e coloca a palavra de Deus em prática, os seus ensinamentos na sua vida. Uma igreja que confirma uma vida de purificação, de santificação e que deseja ser verdadeiramente um instrumento de Deus no mundo, aleluias. Que Deus abençoe a tua vida e que o poder desta palavra seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.